Todavia, há um outro profeta cuja profecia aterradora continuou a ecoar pelos séculos, e hoje ressoa ainda mais. São Malaquias, que profetizou sobre os papas. São Malaquias foi um bispo que viveu na Irlanda durante o século XII. Em 1139, durante uma visita a Roma, ele teve uma visão. Diante dele surgiram frases em latim identificando os 111 papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. He uttered 111 Latin mottos, which are supposed to represent the nature, the name or destiny, or the coat of arms of every pope until Judgment Day. Muitas dessas frases são precisas demais para serem mera coincidência. João 23, o Papa número 107 na profecia, é chamado de Pastor et Nautam, pastor e marinheiro. Antes de se tornar Papa, em 1958, ele foi o patriarca de Veneza, uma cidade marítima. Paulo VI é Flos Floram, flor entre flores. O brasão dele tem flores de lis. John Paul II, who is called De Labor Solis in the prophecies, which means the sun's eclipse, the sun's labor. He is the only pontiff on the list that was born on an eclipse and later entombed during an eclipse. E o Papa número 111, o último na profecia, De Gloria Olivae, from the glory of the olive. That's the current Benedict XVI. No final da lista, Malaquias proferiu uma frase horrenda, desta vez sem número. Durante a perseguição final, o trono da Santa Igreja Romana será ocupado por Pedro o Romano, que apacentará os cordeiros em muitas atribulações, depois das quais a cidade das 7 colinas será destruída e o terrível juiz irá julgar seu povo. O fim. Malaquias está descrevendo o fim da Igreja Católica ou o fim do mundo que conhecemos. Pedro o Romano, o último Papa, virá depois do atual Bento XVI? Alguns especialistas acreditam que, como seu título não tem número, eles são um só. São Malaquias, Nostradamus e Mãe Shipton previram eventos que desde então se tornaram história. Quem são os videntes de hoje e o que podem nos dizer sobre nosso destino? Se o livro do profeta Malaquias foi falado para quem, né? Então, amado, o livro do profeta Malaquias, que eles botam São Malaquias, né? Como Mateus, eles botam São Mateus, né? Lucas, bota São Lucas. Tudo para eles é São, né? São que eles dizem que é santo, né? Então, amado, o livro do profeta Malaquias, ele fala, amado, pro próprio Vaticano. Ele condena o próprio Vaticano. Porque, amado, tem muitos da Bíblia que era indígena. Mas tem muitos que é branco, amado. Tem muitos povos na Bíblia que é brancos, mas tem muitos que é vermelhos, como tem alguns que é preto, né? Então, como os brancos sabem a história do mundo todo, né? Porque eles andam pelo mundo todo, né? Sempre andaram. Então, eles conhecem a história oral dos pretos e conhecem a história oral dos vermelhos. Aí eles pegaram um pouco da história oral dos pretos e pegaram a história oral dos vermelhos e montaram a história dos três, né? Aí botaram um pouco de história dos brancos na Bíblia, um pouco da história dos pretos e um pouco da história dos vermelhos. Aí, amado, esse Malaquias, ele era branco, certo? Ele era europeu. Então ele já profetizava contra o Vaticano, contra os papas e os bispos de Roma, os sacerdotes romanos. Então esse Malaquias viveu 900 anos atrás, amado. Esse profeta aí, São Malaquias, não tem aquela página em branco ali? De Mateus até Malaquias? Aquelas duas folhas em branco ali que está do lado de Mateus? Ali tem uma distância de 400 anos. Ou seja, o Cristo, ele morreu em 1506, né? Então Malaquias viveu 400 anos antes do Cristo. Como diz na teologia, né, que ele viveu 400 anos antes de Jesus. Ou seja, Jesus morreu em 1562. Cristo morreu em 1506. Então, Malaquias, dentro da teologia bíblica,
ele viveu 400 anos antes de Jesus. Então, se Jesus morreu em 1562, quantos anos que o Malaquias viveu? 400 anos? Dá 1162, né? Que 1162 com mais 400 dá 1562. Então, Jesus morreu em 1562. E o São Malaquias morreu aproximadamente ali também, ó. Certo? O auge de São Malaquias, o auge de Malaquias, das profecias de Malaquias, foi entre 1132 a 1162. Ou seja, 400 anos antes de Jesus. É o que a gente aprende na teologia grega romana bíblica, né? Então, esse profeta Malaquias, que é São Malaquias, ele profetizou contra os bispos de Roma, contra o Vaticano, contra o Papa de Roma, que a Babilônia ia cair, certo? A grande Babilônia ia cair. Então, se você quiser, eu mando até vídeo para você. Que é entre 1132 a 1162, que era o auge do profeta Malaquias. Ou seja, 400 anos antes de Jesus. Certo? Jesus morreu em 1562 e o Cristo morreu em 1506, que é o Cristóvão Colombo. Aí engana todo mundo, amado. Então, Malaquias viveu 400 anos antes de Jesus, que é o Tilrit Saner, que é esse nome tudo inventado aí. Então, ele profetizou contra a Igreja Católica Romana, os bispos Papa de Roma, os sacerdote católico, que vai cair. E já está caindo, né? Você vê que os católicos estão tudo saindo, né? Dessa abominação. E vai fechar mesmo, vai cair. Tá bom, amado? Então, muitas coisas, amado, livros extras bíblicos, livro que não pode entrar na Bíblia, né? Livros extras bíblicos. Aí as pessoas têm que estudar, né? História também, né? Porque se vocês ficarem só com a Bíblia, coitados, a Bíblia é o resumo dos resumos dos resumos dos resumos. É 3% só de verdade e 97% é mentira. E nos livros de história, também, né? Tem um montão de mentira, que é troca de nome, troca de data, mas tem mais verdade. O livro de história tem mais verdade do que mentira. Então, o profeta Malaquias está profetizando contra a Babilônia, Igreja Católica, Apostólica, Romana e Evangélica, porque é tudo a mesma coisa, né? Evangélica, cristã, é filha da romana, é tudo a mesma coisa. Tá bom? Um abraço, amado. Beijo no coração. Né? A gente tem que ver de tudo. Se a gente quiser também, né? Se a gente quiser ver, né? Que ninguém vê também o que não quer. Mas eu, por exemplo, eu vejo muita coisa, mano. Vejo coisas que eu tô vendo que é mentira, mas mesmo assim eu assisto, porque dentro das muitas mentiras vai sair alguma coisa de verdade, né? E eu sei também discernir, mano. Eu sei discernir os tempos, sei discernir as datas, sei tudo certinho, mano. Quando todos eles falam, quando todos os historiadores falam, eu sei discernir mais ou menos o tempo, mais ou menos a data. Só que eles trocam as pessoas de nome, amado. Quando troca as pessoas de nome, fica fácil de enganar o povo. Mas aí, amado, a gente manda alguma coisa pro povo, alguns áudios nossos, alguns chamam até a gente de louco, amado. Chama até a gente de louco, alguns. Porque eles só lembram de tudo que eles escutaram, sabe? Das coisas que eles escutaram, e as coisas que a gente fala, eles vê que não bate, eles não entendem, amado. Mas é fogo, né? É tipo uma lavagem cerebral, amado. Em primeiro lugar, para eles entenderem as coisas, amado, eles têm que saber de algo muito importante, que foi os europeus, amado, que remontaram a história. Eles remontaram a história. Igual, por exemplo, um historiador aqui famoso a beça, no mundo todo. Mas só que tudo indica que ele é inocente. Porque ele passa uma história que é real a história. Mas só que ele passa em datas totalmente diferentes, amado. E a gente vê que não é essas datas que eles passam. Então eu vou mandar 2 algo para você. É aquilo que eu te falei, amado. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter discernimento, tem que saber discernir, saber entender e separar as coisas. Aí sim, amado. E em segundo lugar, a pessoa tem que estudar um pouco de teologia, porque infelizmente, se a pessoa quiser saber das coisas mesmo, tem que estudar teologia. E estudar um pouquinho de história aqui secular.
Aí sim a pessoa vai saber entender e separar as coisas. Por que eu sei separar isso tudo e gravo esses áudios? E eu falo com certeza mesmo e convicção mesmo, absoluta. Por quê? Porque eu sei dos dois lados, amado. Eu sei da teologia, que engana o povo que é coisas espirituais, e eu sei da história, que é secular, que na verdade os dois é a mesma coisa. Tanto a teologia como a história é a mesma coisa. Só que na teologia puxa para o lado da Bíblia e diz que é espiritual, né? Que não existe coisa espiritual, é tudo a mesma coisa, é tudo coisa histórico. Então, amado, eu vou mandar 2 vídeos para você e você vai ver só. Olha só, quando eu estudava teologia, eu aprendi que Malaquias viveu aproximadamente 400 anos antes de Jesus. Olha só, hein? Vou botar esse nome Jesus, né? Que o mundo todo conhece esse nome, que o nome não é esse. Eu aprendi na teologia que Malaquias viveu 400 anos antes de Jesus. Que a gente abre aí essa página em branco aí, entre Malaquias e Mateus. Certo? A gente abre essa página em branco. Aí essa distância é de 400 anos aproximadamente. Então, amado, se Jesus, todos nós já aprendemos com certeza e convicção mesmo, absoluta, se Jesus é o Tibiriçá, então, amado, Malaquias tinha que viver quantos anos então, antes de Tibiriçá? 400 anos antes de Tibiriçá, não é? Então, amado, eu vou mandar um vídeo para você e você vai ver, amado, em que ano viveu Malaquias. Malaquias, amado, viveu em aproximadamente 1160 anos. Ou seja, 1160. Quantos anos faz, amado? Faz aproximadamente 900 anos, não tem? Ó, 1160. Nós estamos em 2020, faz aproximadamente 900 anos, não faz? Então, 900 anos atrás. Então, se Malaquias viveu 900 anos atrás, e se ele viveu 400 anos antes do Jesus, então que ano Jesus nasceu, amado? Olha só, se Jesus morreu aproximadamente em 1562, faz a conta, amado, ó, 1160 para 1562, que foi a data que Jesus morreu, né? Que é o Tibiriçá. Olha só, 1160 de Malaquias, com mais 400 anos, dá quanto, amado? 1560, ou seja, 400 anos, amado. 400 anos certinho, amado, que Malaquias viveu. Aí quando a gente grava um áudio, eles não acreditam. Mas quando a gente manda um vídeo de historiadores famosos, aí eles acreditam. É fogo, amado, é fogo. O povo tão muito, amado, o povo vive por crença. Ele não pesquisa não, amado. Eles não pesquisam. Mas só que tem livros aí, amado, em biblioteca. Em biblioteca vende livros, certo? Se o Jesus é o Tibiriçá, se ele morreu em 1560, 562, né? Então, em 1560, e se o Malaquias viveu 400 anos antes dele, ou seja, Malaquias, amado, nasceu ali, ó, em aproximadamente 1160, que dá 400 anos, amado, certinho, o que eu aprendi na teologia. E agora está na história confirmando, amado. O povo é fogo, o povo não sabe discernir, não, amado. Então, olha só, na história, na teologia, no caso, na teologia, eu aprendi que foi o maior reinado de Salomão, amado. O maior reinado de Salomão, amado, 900 anos antes de Jesus. Olha só, hein? 900 anos antes de Jesus. O reinado de Salomão. Só que eles mudaram de nome, amado. O Salomão não era o nome de Salomão, não, amado. Sabe qual é o nome dele? O nome dele era Shac. O nome de Salomão era Shac. Aí de Shac mudaram para Shalomão. Aí depois mudaram para Shilomão. E agora mudaram para Salomão. Viu, amado? Salomão, Shilomão, Shalamão. E o nome dele é Shac, amado. O nome dele era Shac. Ou seja, o maior reinado, amado, desse rei chamado Shac. E ele reinava onde, amado? Entre aqui os Maia, ó. Ele era, amado, da tribo Maia, o Shac,
que mudaram para Shalamão e Shilomão, e agora Salomão. Então, amado, era o maior reinado ali entre os maias, ó. O rei Shak, que é exatamente, amado, certinho, ó, 900 anos antes do Tibiriçá, amado, bate tudo certinho, amado. Mas para entender isso, em primeiro lugar, o povo tem que ter discernimento. Porque não vai adiantar nada também, amado, o povo estudar teologia e estudar história, vai gastar dinheiro à toa e tempo à toa, né? 4 anos de teologia, 4 anos de história, 8 anos. Vai jogar dinheiro fora se não tiver discernimento. Porque tem um bocado de teólogo aqui debatendo comigo, mano. Veio um teólogo aqui em casa me afrontar, hein? Me afrontar, mano. Falando que ia perder amizade comigo, que não sei o quê, que eu sou um herege. Por quê? Porque ele fez exatamente 8 anos de faculdade, mano. Ele estudou 4 anos de história e 4 anos de teologia, e ele tá dando aula em colégio secular de história, tá ganhando, né, o salário dele, e tá dando aula também de teologia nas igrejas, mano. Vê, ele tá dando aula de 2 lados, mano. Tá dando aula na teologia nas igrejas, tá ganhando o dinheiro dele. Inclusive, ele é até professor de escola bíblica dominical, de seminário, e tá dando aula nos colégios seculares também de história. Só que ele não tem discernimento, mano. Porque não adianta nada também a pessoa estudar 4 anos de história e 4 anos de teologia, se não tiver discernimento, amado, vai ficar igual esses historiadores, ó, ensinando tudo que eles aprendem. É mentira, tem que saber discernir, mano. Então, esse Shak viveu 900 anos antes do Jesus, antes do Tibiriçá, ou seja, 1.400 anos atrás, mano. Então, eu vou mandar esse vídeo para você. Só que o historiador falou aí 1.500, né? Ele falou 1.500 anos atrás, mas não é 1.500 anos atrás, é 1.400 anos atrás. Foi exatamente a data do reinado de Salomão, de Shak, que reinava ali entre os maias. Então, amado, olha só o que diz a teologia. Que por causa da idolatria, as 10 tribos se separou das 3 tribos, na teologia, né? Mas não foi isso não, amado, é mentira. Isso aí a teologia ensinou errado. Sabe por causa de quê, amado? Que as 10 tribos se separaram das 3 tribos? É porque tinha muita gente, amado. Tinha 20 milhões de pessoas, amado. Olha só, no tempo do reinado de Salomão, tinha 20 milhões de pessoas. Mas aí não vai achar isso na teologia, não, amado. Eles não vão saber discernir isso, não. Então, amado, tinha 20 milhões de pessoas aproximadamente, no tempo do reinado de Salomão. Então, amado, nas tribos incas, astecas e maias junto, tinha aproximadamente 10 milhões, amado. E nas outras 10 tribos, tinha aproximadamente também 10 milhões. Ou seja, 10 milhões das 3 tribos, com 10 milhões das 10 tribos. Seria 20 milhões. Então tinha muita gente, amado, para ocupar uma terra só. Então, amado, eles tiveram que se dividir. 10 milhões ficaram lá entre os incas, astecas e os maias, que era no tempo do reinado de Salomão, que ele governava 10 milhões. Aí depois o filho dele foi o sucessor, né, que é o Roboão. Então, como eles tinham muita gente, mano, eles tiveram que dividir. Aí veio 10 tribos pro sul. Diz isso na teologia, mano. Na própria Bíblia diz isso. Que 10 tribos foi pro sul e 3 tribos pro norte. Ou seja, as 3 tribos continuaram lá, mano. As 3 tribos continuaram ali no norte. Que aí no mapa mundi diz que é Estados Unidos, Canadá e México. É nome moderno, né? Que não é esses nomes. Então as 3 tribos ficaram ali e 10 tribos veio para aqui. Então quando os europeus chegaram ali, amado, entre os incas, astecas e os maias, tinha 10 milhões, amado, que estava na responsabilidade do reinado de Salomão e Roboão. Ou seja, quando que eles chegaram ali, amado? 500 anos atrás, ó. Há 500 anos atrás, amado, tinha 10 milhões de pessoas ali. E quando eles chegaram aqui no Brasil também, amado, tinha 10 milhões aqui, amado. Nas 10 tribos aqui, tinha 10 milhões, amado, há 500 anos atrás. Tem livros aí que fala isso, ó. Tem livros que fala 6 milhões, tem livro que fala 8, mas tem livro que fala 10. Ou seja, há 500 anos atrás, quando os europeus chegaram aqui, tinha 10 milhões aqui. E quando eles chegaram ali, amado, na mesma data, amado, que os gregos romanos, que os papas mandaram o Colombo para ali,
Que os judeus, foram os judeus que patrocinaram, amado, Colombo. O tataravô de Silvio Santo, Abravanel. Eles eram judeu, amado. Judeu, maçônico, grego-romano. Então patrocinaram o Colombo para ali, em 1492, e patrocinaram o Cabral para aqui, para o sul, em 1500. Então, amado, quando eles chegaram aqui no sul, tinha 10 milhões de pessoas, amado, das 10 tribos. E quando eles chegaram no norte também, amado, tinha 10 milhões de pessoas lá, amado. No norte, que é Estados Unidos, Canadá e México hoje. Então, amado, eles se dividiram por quê, amado? Porque tinha muita gente, amado. Então era pouca terra para muita gente. Eles tiveram que se separar. Mas a Bíblia, amado, e a teologia, como eles reformaram a história, fizeram do jeito deles a história, reescreveram a história, aí eles botaram o que na Bíblia? Que foi por causa de idolatria. Não foi por causa de idolatria, não, amado. Era por causa de muita gente. Então, amado, eles trocam tudo de nome, amado. Então foi tudo agora, amado. Aí eles inventaram aí um tal de Cristo há 2020 anos atrás que não existe, amado. O Cristo foi agora, 500 anos atrás, que foi o Cristóvão Colombo, que morreu em 1506. E o Jesus é o Tibiriçá, que morreu em 1562. Então, amado, é tudo certinho. As pessoas têm que saber discernir, mano. Se não souber discernir, não adianta. Isso que a gente está falando para eles vai ser loucura. A verdade, amado, para eles, para os leigos, para as pessoas que não entendem, né, que estão cauterizados já, com falsos ensinamentos, a verdade para eles se transformou em loucura. E a loucura mesmo, a enganação mesmo que eles vivem, eles acham que é verdade, amado. Então, amado, é isso. Tá bom? Foi 1400 anos atrás, ou seja, 900 anos antes do Cristo, que é o Cristóvão Colombo, era o maior reinado ali, ó, do rei Shaque, que é Xalama, Anchilomo e Salomão. E outros nomes mais, né? Que é um montão de nome. E esse Malaquias, que viveu 400 anos antes do Tibiriçá, que ali aproximadamente 1160, e o Tibiriçá morreu em 1560, ou seja, 400 anos exatos, mano. É tudo certinho, mano, dentro da história. E tem mais coisa, porque se eu for ficar gravando tudo aqui, esse áudio vai ficar muito longo. Como, por exemplo, a destruição total de Jerusalém, 70 anos antes do Cristo, ou seja, se o Cristo morreu em 1506, a destruição total de Jerusalém foi em 1570. Quando os gregos romanos chegaram ali em 1570 em São Paulo e fizeram São Paulo de cinza, destruiu São Paulo toda, jogou tudo por terra, mataram todo mundo, exterminaram os indígenas todos. E aqueles que permaneceram vivos, né, fugiram, né, se espalharam para outras terras aqui do Brasil todo. Então tá tudo certinho, mas dentro da história, mano. A gente que tem que ter discernimento, certo? O Jesus morreu ali em Jerusalém, né, que é o Tibiriçá, morreu em São Paulo, e é tudo certinho, mano. Aí eles enganam o povo, né? Tá bom, amado? Tamo junto, senão esse áudio vai ficar muito longo.